Fala pessoal, terminamos Gênesis vendo José no Egito, cercado de honra, salvando sua família da fome. Pois é, exatamente aí no Egito que o livro de hoje começa. Só que 400 anos se passaram e a história virou de cabeça para baixo. O povo de Deus não está mais em honra, está escravizado. Esse é o livro de Êxodo, a história de como Deus ouve o clamor de um povo oprimido, o liberta com uma mão poderosa e faz dele uma nação com quem ele mesmo vai morar. Vamos entender esse livro do início ao fim. Assim como Gênesis, Êxodo também é atribuído a Moisés. E faz total sentido porque Moisés é o protagonista humano da história. Ele escreve durante a própria jornada no deserto, registrando os acontecimentos enquanto ainda estava acontecendo. O livro cobre um período específico. Começa com os descendentes de Jacó, já escravizados no Egito, séculos depois de José, e termina cerca de um ano depois, com o povo acampado ao pé do Monte Sinai, construindo o tabernáculo. E por que Deus permite tudo isso? Porque um novo faraó que não conhecia José subiu ao trono com medo de que os israelitas se tornassem fortes demais. E aqui está o detalhe mais importante do contexto. Êxodo 2 diz que Deus ouviu os gemidos do povo e se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, nada do que acontece nesse livro é coincidência. É a resposta de Deus a uma promessa antiga. Êxodo se divide em três grandes partes e cada uma tem um verbo que resume tudo. A primeira parte, do capítulo 1 ao 18, é sobre libertação. Moisés nasce escravo, mas é resgatado ainda bebê das águas do Nilo. E numa ironia que só Deus poderia arquitetar, é a própria filha de Faraó quem o cria, dentro do palácio, com toda a educação e privilégio do Egito. Deus estava preparando o libertador dentro da casa do opressor, décadas antes de qualquer um imaginar que aquilo seria necessário. Anos depois, já fugitivo, Moisés é chamado por Deus numa sarça que queima e não se consome. Ele volta ao Egito, enfrenta o Faraó e Deus manda 10 pragas. Cada uma delas, na verdade, um golpe direto contra um dos deuses egípcios, provando que só existe um Deus verdadeiro. Depois vem a Páscoa e o momento mais dramático de todo o livro. O Mar Vermelho se abre, o povo atravessa em terra seca, e quando o exército de Faraó tenta seguir, as águas voltam e afogam o último poder que ainda tentava prender Israel. O povo finalmente está livre. A segunda parte do capítulo 19 ao 24 é sobre aliança. O povo chega ao Monte Sinai e Deus propõe um pacto. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. É aqui que Deus entrega os 10 mandamentos, não como uma lista de regras para ganhar salvação, mas como instrução de vida para um povo que já tinha sido salvo. E a terceira parte, do capítulo 25 ao 40, é sobre presença. Deus dá instruções detalhadíssimas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada onde ele mesmo vai morar, no meio do acampamento. No meio do caminho tem uma recaída grave, o episódio do bezerro de ouro, mas o livro termina com a aliança renovada e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Deus, que ouviu o clamor de escravos, agora mora ao lado deles. 3 versículos carregam o coração de Êxodo. Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta o nome de Deus na sarça ardente, a resposta é: Eu sou o que sou. Deus não se define por comparação com nada. Ele é a própria existência, autossuficiente e eterna. Êxodo 12,13. Sobre a Páscoa. O sangue vos será por sinal, verei o sangue e passaria diante de vós. O sangue de um cordeiro posto na porta livrava a casa do juízo. Guarda esse detalhe porque ele volta lá na frente. E Êxodo 20, o início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Repara na ordem. Primeiro vem o resgate, depois vem o mandamento. Deus não disse, obedeça para eu te salvar. Ele disse, eu já te salvei. Agora vive como salvo. O que Êxodo tem a ver com a sua vida hoje? Primeiro, Deus escuta. Antes de qualquer milagre, o texto diz que Deus ouviu os gemidos do povo. Se você está numa situação que parece impossível, sua dor não passa despercebida por Deus. Segundo, a ordem importa. Graça vem antes de obediência. Você não obedece para ser aceito por Deus, você obedece porque já foi resgatado. Isso muda completamente o motivo por trás de cada escolha certa que você faz. E terceiro, Deus quer estar perto. O objetivo final da libertação não foi só tirar o povo da escravidão, foi trazer o povo para perto dele, morando no meio do acampamento. Liberdade na Bíblia sempre aponta para intimidade com Deus, não só para ausência de sofrimento.
Êxodo é talvez o livro do Antigo Testamento com mais conexões diretas com Jesus. O Cordeiro Pascal, morto para que o sangue na porta livrasse a casa da morte, o Novo Testamento chama Jesus diretamente de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo escreve sem rodeios: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Moisés, o libertador que confronta o poder opressor e conduz o povo à liberdade, ele é descrito no Novo Testamento como uma sombra de um libertador maior, Jesus, que liberta não da escravidão no Egito, mas da escravidão ao pecado. E o tabernáculo, aquela tenda onde Deus habitava no meio do povo. João escreve sobre Jesus: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na língua original, literalmente, armou o tabernáculo entre nós. Deus, mais uma vez, vindo morar perto do seu povo. Êxodo é a história de um Deus que ouve, que liberta e que quer morar perto de quem ele resgatou. Se inscreve, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai para o Levítico entender por que Deus, depois de resgatar o povo, ensina tanto sobre santidade. Nos vemos no próximo vídeo e vamos gabaritar a Bíblia juntos.